Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Já segue a gente nas redes sociais para acompanhar aí todo dia um episódio novo, inédito? Se não, já aproveita e já segue. E olha, hoje a gente vai falar de tecnologia e do que vem por aí, porque nós vamos falar com a Edilene Bock, que é essa querida que está aqui comigo, que eu já botei ela aqui, porque a gente precisa falar dessa questão da inteligência artificial. Ai, Grace, mas inteligência artificial, como assim? Tem tanta coisa. A inteligência artificial é tão ampla, mas nós vamos falar se ela é uma ameaça, se ela é oportunidade, porque às vezes a gente fica um pouco confusa, ainda mais quando ela entra na política. E ela é especialista, ela é administradora e também é CEO da Vese Consulting. Você é chique e bonita, Edilene. Obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada eu pelo convite, né? Para falar um pouquinho desse tema que tem assustado algumas pessoas, né? Muitas pessoas. Olha, eu tomei um susto você falando isso. Aí você até me fala, isso tem nada a ver. Tem problema, aqui a gente fala as coisas mesmo. Quando o Elon Musk chegou com aquele robô, né, e apresentou aquele robô ali, e aí tem essa proposta do robô fazer as atividades domésticas do lar e tal, e aí vem o que você falou no artigo perfeitamente, né, essa tecnologia, a inteligência artificial, ela vem agregar ou ela ameaça? Porque a partir do momento que uma pessoa do potencial do Elon Musk, bilionário aí, né, um dos homens mais poderosos do mundo hoje, lança um robô para fazer atividade doméstica, aquele trabalhador ali, ele já pode ser descartado. Isso tem assustado muitas pessoas, sim. E aí o artigo é sobre isso, né? A inteligência artificial, ela é uma ameaça, uma oportunidade para o mercado de trabalho. Para os negócios, já se tem várias provas de como ela pode ajudar. Mas para as pessoas, né, o que isso vai significar? E assim, se a gente olhar, né, eu não sei para a sua realidade, mas se a gente perguntar nas empresas hoje, ou até nas nossas vidas pessoais, tá fácil você ter uma pessoa em casa, conseguir alguém para trabalhar na sua casa? Se a gente perguntar nas empresas para RHs, para líderes, qual é o seu maior desafio hoje? Contratar e reter pessoas. Já ouvi aqui. Sobretudo no nosso estado, né, mais do que em alguns outros, por conta do agro e do nosso potencial. Felizmente, isso não é um problema, isso é um ótimo. Mas esse é o maior desafio de todos, ter as pessoas especialmente preparadas e que elas queiram ficar. Eu vou deixar para dar a minha conclusão no final da nossa conversa. Tá. Se eu, pessoalmente, com tudo que eu tenho visto, eu acho que isso é uma oportunidade ou se é uma ameaça. O que nós temos, e como diz o artigo, a gente tem vários pontos para analisar. Todas as tecnologias, quando chegam, elas trazem os dois lados, oportunidades e ameaças. Da mesma forma como foi a calculadora. O antigo guarda-livros, né, que é o contador, sim, fazia tudo à mão, a caneta, isso nos bancos. Imagina cálculos manuais. E quando chegou a calculadora, muitos disseram que não iam usar, porque aquilo ia dar falha, porque aquilo ia substituir o homem, né? Ia faltar emprego. E se a gente olhar hoje, o que seria um profissional que não aderiu à calculadora? Impossível, né? Então, todas as tecnologias têm essa abordagem. Então, a gente tem oportunidades e ameaças que precisam ser olhadas. Isso eu concordo. E no final eu vou dizer para você qual que é a minha opinião a respeito. Agora sim, Edilene, o Mark Zuckerberg, ele chegou a gravar um vídeo assim, antes mesmo do resultado das eleições dos Estados Unidos, né, que aí foi o Trump o vencedor. Ele chegou a falar da questão dessas análises de conteúdo, né? O que ia ser fake news, Porque nas redes sociais tem a ferramentinha lá para você informar se o conteúdo que você está postando foi utilizado inteligência artificial. Como que você analisa esse posicionamento dele lá? Porque eu fiquei preocupada. Eu fiquei assim um pouco... porque eu não gosto muito quando vem muitas medidas de restrição de comunicação. Eu fico preocupada. Mas o tom que ele falou ali também me deixou preocupada. Entendeu? Porque, tipo assim,
aquele conteúdo vai ficar lá na rede social e, por exemplo, eu posso ter discernimento para entender que é um conteúdo alterado, mas tem gente que não. Esse é um dos pontos. Eu até digo no meu artigo que a gente precisa de 3 coisas, para a gente usar bem a inteligência artificial e sem que isso prejudique. Né? Uma delas é ética. Ética, flexibilidade e determinação são 3 habilidades que a gente vai precisar desenvolver sempre. Por exemplo, você está falando de uma coisa muito séria. Esses dias atrás, está rodando ainda nas mídias, um vídeo feito que supostamente seria o Nicolas, o deputado, falando sobre as pessoas acessarem um link para tirar um dinheiro. E isso está rodando para todo lado aí. Aí, de repente, ele entra de novo e os vídeos que estão postados não permitem comentários. E eu reconheci que não é ele, mas é perfeito. Imagem, voz, tudo. Só dá para avaliar por causa de mínimos detalhes. E é uma fraude. Então, eu acho arriscado, sim, né, essa questão de colocar restrições para a mídia, mas no que se refere à inteligência artificial, por ser algo muito novo, e a gente vai ter que aprender a viver com ela. E como eu disse, nós vamos desenvolver mais ética. E o mundo ainda não tem todo este nível de ética que a gente vai precisar para ter uma inteligência artificial realmente contribuindo para as pessoas, negócios e para a humanidade. Então, esse ponto de ter que informar, eu acho que é um jeito, né, de se dizer para as pessoas, olha, analisem com mais cautela. Até porque praticamente ninguém vê que isso está lá marcado, que foi feito usando a inteligência artificial. Então, até tem mais esse ponto, né? É um risco de um lado, mas tudo que chega de novo, a gente precisa educar as pessoas para o uso. Enquanto isso não acontece, informar que foi usada a inteligência artificial é uma forma, né, de evitar certos problemas maiores. E o cinema, né, roteiristas, atores também já estão enfrentando isso, até a questão do mercado de trabalho mesmo, né? Porque eles fazem aí, se dedicam, fazem aula de teatro, fazem toda aquela preparação e aí tem produtoras ou empresas que vendem já aquele holograma daquele ator para participar. Esse é uma das ameaças da inteligência artificial, né? Uma delas é exatamente diminuir os empregos. Existe até uma pesquisa no Brasil já que os profissionais que mais vão sofrer com a perca de seus cargos de trabalho são as pessoas que estão em atividades administrativas, corriqueiras e repetitivas. Né? Por exemplo, você precisa de 1, 2, 3 pessoas para alimentar um sistema e analisar um volume grande de dados. Você não vai mais precisar. Exemplo de triagem de currículos no RH. Às vezes você precisa acessar as plataformas de candidatos e fazer uma leitura, triagem, né, dos requisitos. Você não vai precisar. Porém, Grace, isso não está totalmente preciso. Tanto que agora, recentemente, a gente viu o lançamento, né, de um produto de IA que mantém uma precisão muito maior nos prompts. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que tentou já várias vezes fazer a triagem de currículos usando a IA e ela se confunde. Então, se escreve uma coisa, ela traz outra. Aí você pediu para filtrar um item, aí vem currículos que não estão com aquele. Então, ela está sendo construída. A IA não vai ser a solução para todos os problemas do mundo, como ela é vendida, né? Seria ali como aquele texto que a gente joga ali no Google para traduzir, que a gente está entendendo mais ou menos o que quer dizer, mas não está perfeito, né? Não. Né? Inclusive, algumas palavras podem dar um sentido bem diferente. Então, a IA ela não nasceu ontem, né? Desde a década de 50 que vocês trabalham. Os mais velhos vão se lembrar da Buscapé, a busca. Lembra do Buscapé? Eu lembro assim, mais ou menos. Não vou chegar minha idade, não. O Buscapé já era um tipo de inteligência artificial que a gente está usando ainda mais primária, né? Uhum. Mas assim, são vários os desafios, né, e os riscos mesmo, né, e ameaças como essa que você citou de perda de emprego. Outras ameaças que a gente tem também em relação às desigualdades. Por exemplo,
Do outro lado, nós vamos ter aí muitas profissões que ainda não existem, ligadas à engenharia de prompt, à cibersegurança, que nós não temos ainda, que existirão, e muitas outras ligadas à tecnologia. Porém, quem vai acessar essas vagas? Aquelas pessoas que têm mais oportunidade de estudar, de estar em faculdades, em boas faculdades, em acessar isso. Então, um outro desafio, além de perder emprego, é a gente ter uma desigualdade ainda maior. Porque muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação ou de educação que vai permitir que elas acessem essas vagas, né? Isso é um outro ponto. Tipo assim, as profissões comuns, acessíveis, tipo auxiliar de produção, essas coisas, elas são acessíveis para as pessoas que, né, são de classe um pouco mais baixa. Aí tem uma pessoa mais abastada, que ela vai lá e faz um curso de inteligência artificial que detona todos os empregos dessas pessoas aqui embaixo e ela que coordena, por exemplo, um programa, né? Seria isso? Eu vejo isso, mas eu não vejo a falta de vagas nesse outro nível. Eu vejo a dificuldade das pessoas de não terem tido educação básica ou ensino superior para chegar a essas vagas. Mas será que não vai ter a erradicação daqui a uns anos ou não? Nós vamos ter uma troca. Ah, entendi. O que vai acontecer? Muitas ocupações que existem hoje não vão existir mais. Como operador de telex, onde existiu, não existe mais. Operador de quê? Telex. Isso é muito antigo, acho que foi uma das primeiras formas de se comunicar, que você digitava aqui numa máquina e saía na outra cidade lá. Os bancos, os correios é que tinham essa máquina. Eu não cheguei a conhecer também, mas eu sei da história dela. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma troca. Por isso que a gente vai ter que ser muito flexível, para desaprender muito do que a gente sabe e reaprender coisas novas. Por exemplo, ocupações ligadas à saúde e bem-estar, elas já estão em falta profissionais. E vai faltar ainda mais. Porque existirão novas profissões nessa linha e também existirão muitas outras profissões na área da tecnologia que ainda não existem e nós vamos migrar para lá. Então, vou pegar um exemplo. Uma pessoa que hoje ela vende de porta em porta. Talvez ela... Já acontece. A sacoleira, ela ia de porta em porta. Aí o que aconteceu com a pandemia, principalmente? Eu preciso aprender a operar mídias, ter um bom Instagram, criar aí a forma de mostrar o meu produto, saber fazer canalizar isso para divulgar isso de outras formas e continuar vendendo. Então, quem era sacoleira de porta em porta, muitos fizeram isso na pandemia. É um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Então, isso nós vamos precisar, né? Nós vamos usar muito. E na área da tecnologia, eu reforço, né? Aí nós vamos ter muitas oportunidades. Muitas oportunidades de profissões que ainda nem existem, ligadas a essas novas necessidades. A tecnologia, ela vem numa lacuna para resolver alguns problemas. E hoje a IA, especialmente no Brasil, está focada em aumento de produtividade. Eu faço mais com menos, né? Exemplo que eu dei da triagem de currículos. Por outro lado, precisa de gente para uma série de outras coisas e a gente não tem. E vai precisar aí você me fala, né? Mas vai gerar também novas profissões na relação de fiscalização e checagem, né? Para ver se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. A cibersegurança. Todos vão ter que ter muito isso, todas as organizações. Isso aí já está crescendo, Edilene, ou não? Isso já. Por exemplo, eu tenho um cliente que está tentando implantar esses processos, né? A área de TI deles tem aumentado muito de tecnologia e eles estão atrás de profissionais já tem 2 anos tentando implantar esses processos de segurança e não conseguiram. Então, pessoas que eram internas, eles estão investindo nessas pessoas para elas se prepararem e conseguirem fazer o trabalho. E é muito difícil achar, porque é tudo muito novo também, né? Mas existem cursos já, né? Já existem cursos. E você sabe que eu ainda não sou mãe, né? Mas eu penso assim, eu vim de uma geração que ainda peguei a internet nascendo. E aí a gente tem agora as redes sociais, tem a inteligência artificial. Mas, se Deus quiser, quando eu for mãe, eu vou ter que ter uma cabeça aberta para também orientar
meu filho de questão de um novo mercado, que não era o que eu... Tipo assim, na minha época, né? Jornalista, engenheiro, né? Médico. Então, tipo assim, vou ter que virar uma chavinha e mostrar um mundo que eu ainda não conheço muito bem. Tipo assim, ó, tipo, cibersegurança, ó. Tem outros planos aqui que é daí para frente, não é daqui para trás. E aí a gente que fica nessa geração mais atrás, né? A gente também tem que estar preparado psicologicamente para lidar com isso, porque também você vai ter que ser, como disse o Cidinho, desprendido. Vai ter que ser desprendido do que você viveu lá atrás. É isso mesmo. Existem já profissões já divulgadas, mas ainda não estão nem nas faculdades. Né? Eu faço um trabalho de carreira, né? Para ajudar as pessoas que querem mudar de carreira depois de alguns anos, há muitos anos trabalhando, né? Na transição, ou jovens que vão escolher a carreira pela primeira vez. Existe um livrinho, e eu sou ruim de lembrar o nome, o nome dele acho que é Christian Oliveira, Sidney Oliveira. Um livrinho fininho assim, que é para adolescente, né? As profissões do futuro. Ele escreveu esse livro em 2014, já faz tempo. Mas tem várias profissões lá que ainda não existem faculdades. Mas elas estão conversando muito com tudo isso que está acontecendo agora. Então, o livrinho é assim, deve ter lá umas 20 profissões que ainda nem faculdade existe. Então, essa flexibilidade a gente vai precisar ter. Eu tenho um filho adolescente, o jeito dele estudar, o jeito dele viver a vida é totalmente diferente do meu. E às vezes é difícil a gente desprender-se. Por isso, desaprender é uma coisa tão importante. Certezas absolutas sobre as coisas é o maior mal nosso. E qual que é a dica que você deixa para a gente? Qual que é a dica que você deixa para a gente entrar nesse processo, as famílias entrarem nesse processo com tranquilidade, né? Da questão de que não é que você está ficando para trás, é que as coisas realmente têm que ir para frente. E também para o jovem, né? Que também tem aquela pressão, porque como está tudo ainda muito... Está sendo encaminhado, ele também fica assim, eu quero isso, mas ainda não é isso, mas é o que tem agora e não dá dinheiro, ou não é uma coisa que segura, porque a gente tem muito técnica de CLT, de carteira de trabalho, né? E aí a gente às vezes quer colocar isso na cabeça do jovem, né? Bom, a minha recomendação para todos, né, independente da idade, é primeiro olhar para tecnologias novas, seja a IA ou outras, como algo positivo, que veio para sanar uma lacuna. E sem a ilusão de que isso vai resolver todos os nossos problemas. E também um outro ponto é que a tecnologia vai mudar a partir de nós. Então, ir entender um pouco sobre essas novas tecnologias, não precisa ser especialista, mas para você entender como aquilo agrega na sua carreira. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, apesar de que eu mudo as minhas metodologias constantemente, mas olhar como isso me auxilia na minha carreira, seja médico, advogado, jornalista. E aí, o outro ponto que eu vejo crucial, tanto para essa pergunta que você me fez, quanto para a gente se manter relevante, para a IA não nos substituir, é a gente entender quem nós somos. Que talentos a gente tem, porque todos nós temos, sem exceção. Só que a gente não percebe. Entender esse talento e compreender como que ele pode agregar no nosso trabalho e ajudar na sociedade. E quando a gente faz isso, nada nos substitui. Porque aí é a sua identidade naquilo. Seja de alguém que é muito criativo, seja de alguém que é muito caloroso, acolhedor. A forma como você funciona, levar isso para a sua profissão. Nenhuma tecnologia vai tirar isso de nós, vai nos substituir nesse sentido. Posso te garantir. Então, esse é o ponto. Essa flexibilidade e o desejo genuíno de fazer o melhor para nós e para os outros. E aí, claro, a gente vai precisar entender um pouquinho, né, da tecnologia. Mas eu vejo que esse não é o ponto X. É sobre gente, não é sobre máquina, não é sobre tecnologia. E um outro ponto que eu acho super importante, eu olho o mundo e olho o futuro e eu não consigo conceber que um pai de família sai de casa para trabalhar, para defender o sustento da sua família e adquire uma doença ocupacional que aos 50 anos impede ele de andar às vezes. Ou até risco de óbito, existe muito. Por isso existem lá os gerenciamentos de risco e tudo mais. Então, o robô e o drone, eles vêm para isso.
para que o ser humano possa ser produtivo em longo prazo e sem se matar aí antes da hora por causa do sustento dos seus filhos, entende? Então, o progresso, ele precisa trazer isso também. Trazer uma calma, né? Uma calma. Tá bom. Olha, obrigado por você ter vindo aqui, adorei. Você vai voltar, já combinei com você um negocinho aí que a gente vai fazer junto. Vai ser um prazer. Eu que agradeço, Grace. Muito obrigada, viu? Muito bom refletir sobre esses temas. A gente fica na correria do dia a dia e acaba que a gente vai utilizando ali, né, o ChatGPT, vai usando ali a inteligência, vai postando e aí a gente não vai refletindo sobre isso. E o programa, ele sempre que ele pode, ele sempre está trazendo esses pontos de reflexão que você soube tratar muito bem, com muita humanidade. Obrigada. Eu que agradeço, viu? A gente se encontra em breve. Em breve. E olha, gente, você que ficou comigo aqui nesse papo gostoso sobre inteligência artificial, você achou que a gente ia demonizar, ia não sei o quê? Não, a gente está só refletindo. E a rede social da nossa convidada está aí para você seguir ela, acompanhar, porque ela é criadora de conteúdo, você vai acompanhar ela lá. E aí também tem o nosso Instagram, para você ficar acompanhando todos os episódios e os cortes, que vai ter corte desse programa também, tá bom? Até o próximo programa, hein? Tchau!